ser família é cuidar os uns dos outros, respeitando as nossas diferenças, vivendo numa casa, com tudo o que isso implica de casa, que também implica cuidado, diversidade, de pertencer, de pertencer. É uma metáfora que tem sido usada muitas vezes, né? Eu não posso, para defender aquele princípio dessa interligação do tudo, né? Que eu não posso, enquanto eu estou na sala da minha casa e o banheiro está em fogo, em chamas, eu digo, não, é o banheiro que está em chamas, eu estou aqui na sala, né? Porque mais tarde ou mais cedo, esse fogo vai passar também para a sala onde eu estou pensando, me considerando intocável, né? Padre Eugênio Rivas, é uma alegria recebê-lo aqui para conversarmos um pouco sobre a mais recente encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. E eu queria já começar conversando com você sobre o título, né, o nome da encíclica, que já traz em si uma mensagem muito rica. Boa tarde, Graciela. Obrigado pelo convite, né? Eu acho que essa encíclica do Papa é um documento que toca uma dimensão da problemática humana que é comum a todos. Assim como na Laudato Si, ele tocou uma problemática que está além daquilo que são minhas preferências ideológicas, ou aquilo que é a minha crença, tá? O cuidado da casa comum. Com Fratelli Tutti, ele também coloca no centro da reflexão uma proposta para toda a humanidade de pensar na fraternidade, na sororidade, como um problema que nos afeta a todos. Então, o próprio título, que é um título, inclusive, que pareceria que seria um título discriminatório, né? Fratelli, porque não fala de irmãs, né? Eu diria que na mentalidade, na cabeça do Papa, o que está por trás, esse fratelli, o sujeito desse fratelli, são os povos, são os povos. Ou seja, todos os povos somos irmãos. A humanidade, ela é uma só família, né? E nessa afirmação de uma só família, de que a humanidade é uma só família, está incluído, porque nós temos a experiência disso, como na família todos somos diferentes. Mesmo quando somos criados no mesmo ambiente familiar, com as mesmas coisas, crescemos com uma diferença, né? Eu tenho a experiência de meu irmão, que tem 2 crianças, uma de 7 e outra de 5, e ele fala que parece que ele, como se ele chegariam a um acordo para ser diferentes, que se um gosta de pasta com molho, o outro não gosta de molho, gosta da pasta plena, assim. Então, quer dizer, crescendo juntos com o mesmo ambiente, na mesma família, nós vamos aprendendo que cada um é diferente e que essa diferença, ela não é um limite, ao contrário, é a riqueza daquilo que somos como família e é também como a possibilidade das nossas relações. E junto com isso, ou seja, como isso de pensar a humanidade como uma família, as famílias normalmente têm uma casa, né? E aí ele conecta com o seu outro documento da Laudato Si, onde também coloca uma problemática que vai além daquilo que são nossas crenças, nossas ideologias, para nos fazer um chamado a nos ocupar com aquilo que é central, aquilo que não é periférico, aquilo que está no centro
da realidade humana e no centro como uma pergunta urgente que tem que ser respondida, né? A questão da casa, o cuidado da casa comum. Então, essa família humana que ele está agora propondo também como um chamado urgente a construir essa família humana, a construir essa fraternidade. Essa família tem também uma casa e essa casa e essa família tem que ser cuidada, porque quando essa família essa casa da família tem seu jardim, seus animais de estimação, e nós temos essa experiência, é a imagem, como é a metáfora disso que para visualizar em pequeno aquilo que acontece de um modo como global com a humanidade. Então, um título que digamos, nos coloca dentro dessa perspectiva de pensar a humanidade como uma só. Uma humanidade que é diversa, uma humanidade que tem os mesmos direitos, uma humanidade que tem a mesma dignidade, ou seja, ninguém é melhor que outro, e uma humanidade também que só pode avançar, progressar na medida em que caminha junta como família humana. Ninguém se salva sozinho. Então, também colocar esse princípio de definir a humanidade como uma família também volta a colocar esse outro princípio muito caro ao Papa, de que tudo está interligado, né? Que não é possível pensar, nos pensar sem pensar no outro. E no outro que não é simplesmente o outro humano, mas também o outro, essa comunidade de vida, que é o planeta, né? Uma comunidade de vida, onde nós somos parte dela, temos uma relevância, mas somos também parte dela. Então, é como que recuperar essa harmonia de família, ou da família que somos. Agora, ele fala muito na encíclica sobre a ideia de amizade universal, de fraternidade universal, que seria um sonho, eu não sei se eu poderia até arriscar dizer uma utopia, né, para a qual nós devemos caminhar, mas ele coloca também e destaca os obstáculos e os desafios para que possamos conquistar essa amizade universal, que ele chama de sombras, né, de um mundo fechado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. É interessante que o Papa sempre tem como nos seus documentos essa estrutura que é própria também da reflexão teológica latino-americana, como do ver. O que acontece, qual que é a realidade. E é claro que quando ele vê essa realidade tem sombras, né? Tem sombras. E às vezes a gente pensa que, mesmo se tem luzes, essas luzes ficam muito difusa comparado com as sombras que tem. E de aí que, na verdade, exista realmente uma crise, né? Então, é interessante porque ele fala que a humanidade, o panorama da família humana, apesar dos muitos avanços, ele não tem um rumo humano. Não tem um rumo humano. E é interessante também como aqui o humano é sinônimo de comum. Que a humanidade, essa humanidade que não tem um rumo humano, é uma humanidade que corre sem rumo comum. Porque a falta de rumo humano é sinônimo de um rumo comum. E no número 29 da Fratelli Tutti, ele faz como que, retomando essa carta que ele tinha assinado com aquele o imã em Dubai, ele fala, nós, falando nessa carta sobre a fraternidade universal, né? Nós não ignoramos os avanços positivos
que se verificam na ciência, na tecnologia, na medicina, na indústria, no bem-estar, sobretudo nos países desenvolvidos. Todavia, aqui vem as sombras, né? Todavia, ressaltamos que, juntamente com tais progressos históricos, grandes e apreciados, se verifica uma deterioração da ética, a primeira sombra que eles identificam, uma deterioração da ética que condiciona a atividade internacional e um enfraquecimento dos valores espirituais, segunda sombra, né? Enfraquecimento dos valores espirituais e do sentido de responsabilidade. Tudo isto contribui para disseminar uma sensação geral de frustração, de solidão e desespero. Nascem focos de tensão e se acumulam armas e munições numa situação mundial dominada pela incerteza, pela decepção e pelo medo do futuro, e controlada por míopes interesses econômicos. Então, ele já faz como uma leitura da sociedade onde aparecem essas sombras. E continua dizendo, assinalamos também as graves crises políticas, a injustiça e a falta de uma distribuição equitativa dos recursos naturais. A respeito de tais crises que fazem morrer a fome milhões de crianças, já reduzida a esqueletos humanos por causa da pobreza e da fome, reina um inaceitável silêncio internacional. Porque o Papa, ele descreve a sombra desse mundo e também descreve como a responsabilidade que tem a comunidade internacional com relação a essas sombras, né? Então é tudo um panorama, toda essa sombra, o que revela? Que a humanidade não tem um rumo humano e está correndo sem um rumo que ele seja comum, que esteja pensando na totalidade da família humana. Então é um pouco essa a crítica forte que ele faz, mas ao mesmo tempo ele não fica nessa crítica, né? Ele sempre na sua estrutura, o que é criticado também ele sabe, é uma coisa que ele diz, eu sei que podemos sair, que podemos procurar caminhos de solução que recuperem aquilo que somos. Ainda não é tarde demais. É tarde, mas ainda não é tarde demais para entrar nessa busca daquilo que nos define como humanidade, que é ser família. Padre Eugênio, eu tenho certeza que ouvindo, né, a sua explicação, a sua reflexão, nos deu mais vontade de ler e aprofundar a encíclica Fratelli Tutti, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler, de refletir, de estudar um pouco mais. Fica aqui, então, o convite, né, para que a gente possa aprofundar, porque é de uma grande riqueza e de uma extrema atualidade, né? Quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Muito obrigado a você. Eu acho absolutamente que tudo aquilo que a gente possa dizer sempre vai ser fruto de uma leitura pessoal, mas um documento que está dirigido a todos. E cada uma na sua riqueza de compreensão e desde a visão da sua diversidade, ela pode enriquecer muito a compreensão desse documento. Então, tudo que a gente pode dizer não exonera dessa leitura.
que com certeza lida com essa simpatia e com o sentido que está sendo proposto, a gente vai tirar muitos frutos. Muito obrigado.